Bom, uma outra relação bastante importante que a gente tem aí para o nosso triângulo retângulo, envolvendo seno e cosseno, é essa aqui, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, tá? Uma coisa importante aí que a gente vai ver mais à frente é o conceito de função seno e função cosseno. A função seno e a função cosseno estendem o conceito de seno e cosseno do triângulo retângulo. Mas aqui, por enquanto, a gente está falando só do triângulo retângulo. Então, dentro do triângulo retângulo, o seno ele é no mínimo 0 e no máximo 1. E o cosseno, a mesma coisa. É no mínimo 0 e no máximo 1. Só que não pode ser qualquer valor entre 0 e 1. Eu não posso ter o seno e o cosseno valendo 1 ao mesmo tempo. Não dá. Eles estão amarrados por esta relação aqui. Então, por exemplo, se eu tenho o valor do seno 1, o cosseno tem que ser 0 para amarrar esta relação. Esta relação aqui é importante em muitos casos, mas ela é importante efetivamente, por exemplo, se eu souber o valor do cosseno, eu posso achar o valor do seno. De que modo que eu posso achar o valor do seno? Eu posso pegar o seno ao quadrado de θ, né? Igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E o seno de θ é igual a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Similarmente, o cosseno é 1 menos seno ao quadrado de θ. Na verdade, essa relação aqui, ela é estendida quando eu defino o conceito de função seno e função cosseno. Aqui, como a gente está trabalhando no triângulo retângulo, tanto o seno quanto o cosseno são valores positivos, tá? Não faz sentido o valor negativo para o seno e para o cosseno dentro do triângulo retângulo, tá bem? Então, por isso, a raiz aqui é positiva, mas no caso mais geral, a raiz aqui seria mais ou menos, e aí eu teria que analisar um pouco melhor. Eu vou discutir mais à frente aí sobre o conceito de quadrantes dentro do círculo trigonométrico que eu vou definir para estender o conceito e a gente poder definir a função seno corretamente, tá? Bom, então, por exemplo, imagine que eu tenho que para um ângulo θ, tá? Aqui eu coloquei o primeiro quadrante, mas vocês vão ver por que o conceito primeiro quadrante mais à frente. Mas eu pego um ângulo θ. Então, imagine que o cosseno de θ valha 3/5. Encontre o valor do seno. Como é que a gente pode encontrar o valor do seno sabendo o valor do cosseno? A gente vem aqui e joga nessa fórmula aqui, ó. Então, essa fórmula amarra seno com cosseno. Então, no lugar do cosseno, a gente coloca o valor que eu dei aqui, ó, 3/5. Então, vai ficar o quê? 3/5 elevado ao quadrado vai dar 9 sobre 25, tá? Como é que a gente faz a potência aqui? A potência de fração é quadrado de cima dividido pelo quadrado de baixo, tá bem? Quadrado de cima 9, quadrado de baixo 25. Moleza, facinho, tá? Não recomendo utilizar a calculadora para poder fazer o cálculo. Às vezes a pessoa faz assim, ó. Pega 3 dividido por 5 na calculadora e eleva tudo ao quadrado. Passa para o lado de lá e faz a conta. Por quê? Você vai encontrar o valor, mas não vai ser um valor tão bonito aqui quando a gente vai arrumar. Você vai ver por quê. Ó, aqui eu vou passar para o lado direito, então ele vai de modo negativo. Então aqui vai ficar seno ao quadrado de θ igual a 1 menos 9 sobre 25. E aí vai ficar o quê? Eu vou tirar o mínimo, né? Então o mínimo aqui é 25, então vai ficar 25 menos 9 sobre 25. Então seno de θ igual a raiz quadrada disso tudo aqui, né? Porque eu tiro a raiz. Então vai ficar o quê? Ó? 25 menos 9 dá quanto? Dá 16 sobre 25. Como é que você tira a raiz quadrada de uma fração? É raiz quadrada do de cima, raiz quadrada do de baixo. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, o seno de θ é 4/5. Olha que legal. Então, eu forneci o valor do ângulo, quanto que era o valor do seno, do cosseno, desculpe, e achei o valor do seno, tá? Bom, tem alguns valores úteis aí que a gente pode utilizar e são importantes a gente lembrar, que são o seguinte, vamos ver primeiro para os valores dos ângulos
referentes aos ângulos. Bom, tem alguns valores de ângulos importantes aí que a gente, em geral, utiliza, tá? Então, vamos lá. O ângulo de 0 graus. 0 graus. Qual o valor do seno para o ângulo de 0 graus? É 0. O cosseno é 1. A tangente é seno sobre o cosseno, então vai dar 0. Aqui você pode estar vendo essa seguinte notação aqui. Ângulo rad. O grau é o mais usado para as pessoas em geral, mas na matemática o mais usado é isso aqui, o rad é radiano. O que representa o ângulo radiano? Eu vou falar mais à frente a relação envolvendo graus e radiano, mas já posso adiantar. O grau é uma unidade de medida que é uma unidade de medida muito utilizada, tá certo? Então, quando a gente trabalha com grau de 0 até 90 graus, a gente pega a transformação desses graus para radiano na seguinte relação. 0 graus é 0 radiano. 90 graus é π sobre 2 radianos. Na verdade, 360 graus é 2π radianos. Então, a gente utilizando esse conceito, a gente consegue achar, fazendo uma regrinha de 3, a relação entre esses ângulos. Então, ó, 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. 45 graus representa π sobre 4 radianos. 60 graus representa π sobre 3 radianos. 90 graus, π sobre 2 radianos. Tá bom? Então, essa relação aí vai ficar mais clara, talvez mais à frente, onde eu vou efetivamente apresentar da onde que sai o conceito de grau dentro do círculo, e você vai ver também o conceito de radiano dentro do círculo, tá? Mas aqui, se a gente fizer uma regrinha de 3, já funciona. Por exemplo, ó, 90 graus, π sobre 2. 60 graus, quem vai ser? X. Multiplica cruzado, então 90x igual a 60 vezes π sobre 2. Passa 60 dividido por 90 π sobre 2, ó. Cancela 0 com 0. Então vai ficar em cima 2. Embaixo 3, né? Porque sobra 2/3 de π sobre 2. Ó, cancela esse 2 com esse 2. Dá π sobre 3, que é exatamente o que está aqui, ó. Então, se a gente usar que 90 graus é π sobre 2, a gente consegue encontrar qualquer ângulo. Só fazer uma regrinha de 3. Tá bem? Bom, então, o valor do seno quando é 30 graus. O seno vale meio. E o cosseno, raiz de 3 sobre 2. Quanto vale a tangente? A tangente é seno sobre cosseno. Fazendo a continha, você vai descobrir que vai dar raiz de 3 sobre 3. Tá bem? A 45 graus é o ângulo em que o seno é igual ao cosseno. Então, seno vale raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2. Então, a tangente vai ficar seno dividido por cosseno, que vai dar 1. 60 graus. O valor do seno, raiz de 3 sobre 2. O cosseno, meio. Dividindo o seno pelo cosseno, pode fazer a continha, vai dar raiz de 3. E, finalmente, a última aí, para 90 graus. Então, para 90 graus, que é π sobre 2, o seno vale 1, o cosseno vale 0. E a tangente seria 1 dividido por 0. 1 dividido por 0 não é um número, então não está definido. Só um detalhe importante aqui, né? A pessoa pode ficar curiosa. Onde que saiu esse raiz de 3 sobre 3, né? Como é que a gente faz esse cálculo aqui? Ó, o seno de 30 graus é meio. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, a tangente de 30 graus vai ser o quê? Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Como é que a gente faz essa conta? Mantenho o de cima, multiplico o de baixo invertido. Cancela, cancela, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Tá certo esse número? Perfeito. Quer deixar assim? Deixa. Não precisa mexer.
Só que a gente está acostumado a trabalhar com o quê? Ah, não pode deixar raiz no denominador aqui. Poder pode, não tem problema nenhum. Mas, em geral, o que a gente faz? A gente racionaliza. O que é racionalizar? É multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Por quê? Quando você multiplica em cima por raiz de 3, fica raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado. Então, esse aqui corta com esse. Então, vai sobrar raiz de 3 sobre 3. Aí a pessoa pergunta, professor, a gente precisa sempre racionalizar um número? Não, não é necessário. Tá? 1 sobre raiz de 3 é um número tão bom quanto qualquer outro número. Mas então, por que os professores de hoje e antigamente, principalmente, obrigavam a gente a fazer a racionalização? E diziam que esse número não pode estar dessa forma aqui. Pode estar, sim, não tem problema nenhum, é um número. Mas a racionalização tinha o seu sentido de ser. Porque muitas vezes a gente, antigamente, a gente não tinha calculadora. Muito antigamente, né? Eu não falo assim 20 anos atrás, estou falando bem antigamente. Calculador era um artigo de luxo. Então, fazer o cálculo 1 sobre raiz de 3 era muito difícil. O que é mais fácil fazer? Resolver esta conta aqui ou esta aqui? Você fala, professor, acho que é a mesma dificuldade. Não, senhor. Por quê? 1 sobre raiz de 3, se você for aproximar a raiz de 3, dá 1,71, eu acho, alguma coisa do tipo. E aqui fica 1,71 sobre 3. Qual conta é mais fácil de fazer? 1 dividido por 1,71 ou 1,71 dividido por 3? Qual é mais fácil de fazer? Eu acredito que é esta aqui. Muito mais fácil. Então, usando a racionalização, você tem uma forma equivalente a esse número. E se você precisar fazer aproximação, é muito mais precisa e muito mais rápido de fazer na mão. Mas com calculadora, não faz diferença nenhuma. Então, se você quiser racionalizar, você racionaliza. Se não quiser, não precisa. Mas a maioria das fórmulas que vão aparecer aí, os dados, vão aparecer racionalizados. Tá bom? Bom, seguindo a mesma tabela aí, se a gente precisar, né? Eu posso encontrar, por exemplo, a cossecante. Qual a cossecante de 0 grau? A cossecante não é 1 sobre o seno. Então, se é 1 sobre seno, é 1 dividido por 0. Por isso, não está definida. A secante é 1 sobre cosseno. Então, vai ficar 1 dividido por 1, que vai dar 1. A cotangente é cosseno sobre seno. 1 dividido por 0. Ó, não está definido. E a gente faz para cada um deles. Cossecante de 30 graus, o que eu faço? 1 dividido por meio. 1 dividido por meio vai dar quanto? Vai dar 2. E assim sucessivamente, tá? E aí você consegue construir a tabela com todos esses ângulos, de 0, 30, 45, 60 e 90. Como a gente não usa tanto cossecante, secante e cotangente, eu estou apresentando por completeza. Mas a gente não precisa olhar com detalhes. Mas se você olhar desta tabela aqui, você facilmente constrói essa tabela aqui usando as relações trigonométricas envolvendo cossecante, secante